Saudações, pessoal! No Code Day de hoje a gente vai falar um pouco sobre classes abstratas, herança, sobrescrita, polimorfismo, e eu vou demonstrar isso através de uma lista de exercícios aqui, tá? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para vocês um exemplo já previamente montado lá na IntelliJ IDEA e nós vamos refatorar ele do jeito correto usando esses conceitos para ficar de acordo com o que pede o exercício, tá? Então é provável que esse vídeo ele fique um pouco mais longo do que o normal, né? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os timings de cada exercício, então você pode pular direto para o exercício que você tem em dúvida, só olhando a timeline do vídeo aqui, tá? Então, pessoal, esse primeiro exercício aqui, ele pede para representar diversos tipos de funcionários, né? Então, nós temos gerente, assistente e vendedor, tá? Eu montei já uma estrutura de classes mais ou menos nesse sentido e nós vamos partir dela, né? Então, nós temos aqui um projeto que eu construí vazio na IntelliJ IDEA e criei 3 classes aqui dentro do pacote exercício 1, tá? Então, nós temos aqui o assistente, que de acordo com o exercício, aqui nas informações do exercício, ele fala que eles têm alguns atributos, né? Nome, matrícula e salário base. Então eu criei os 3 atributos aqui, tá? Nós temos também um salário, né? E o salário muda de acordo com o tipo de funcionário, né? Então o gerente recebe 2 vezes o salário base, o assistente recebe o salário base e o vendedor recebe o salário base mais uma comissão que é definida lá no construtor, tá? Então, pessoal, partindo dessa ideia, eu criei aqui a classe do assistente, ele recebe o salário base, criei a classe do gerente, que ele tem os mesmos atributos, mesma coisa, só que ele recebe o dobro do salário base, né? Então todos têm esse método calcula salário aí que faz isso, tá? E nós temos também o vendedor, que receberia o calcula salário mais uma comissão, né? Só que essa comissão ainda não está implementada. Então a gente pode começar o nosso exercício a partir disso, né? Ele pede aqui que o vendedor tenha essa comissão definida no construtor, tá? Então eu não vou seguir à risca a sequência do exercício aqui, mas vocês vão entender ele porque vai ser a mesma, o objetivo final vai ser o mesmo, tá? Então, pessoal, as outras classes estão criadas, né? O vendedor está faltando um atributo aqui, né? Então a gente pode criar aqui, né, o comissão. Eu criei como double aqui porque é o mesmo tipo de dado do salário e eles vão ser somados, né? Então eu optei por deixar o mesmo tipo de dado, tá? Para a gente armazenar essa comissão, é legal você criar uma variável privada aqui dentro mesmo, né? Double comissão this.comissão, que é a variável de fora, recebe comissão, que é a variável de dentro. Então, esse cara aqui é esse. Esse cara aqui que está na classe inteira visível, ele é o this.comissão, tá? Então, costumem-se já com esse padrão, né? Se tem o this, estou me referindo ao contexto geral. Se não tem o this, eu estou me referindo ao parâmetro mais próximo, tá? Então pode ser o parâmetro que veio pelo construtor ou no método, ou ainda, nesse caso aqui que eu não tenho nada, olha, eu não tenho um parâmetro. Então qual que é a única variável comissão que esse método aqui enxerga? É a geral. Então aqui efetivamente tanto faz eu usar this.comissão ou comissão, tá? Só quando tem 2 vezes o mesmo atributo que vocês usam this, tá? Para diferenciar as duas coisas, tá joia? Então beleza, o vendedor ele já está recebendo uma comissão aqui. Nós podemos fazer o seguinte também, nós podemos criar um toString aqui, né? Que é aquele método que representa o objeto, assistente e tal e tal, tal e tal. Vou gerar de volta aqui para os outros também. Alt insert toString, tá? Então só para a gente ter uma descrição textual desse objeto. E aqui na classe do vendedor eu faço a mesma coisa. Tá? Então com isso a gente já consegue criar esses objetos e visualizar um pouco dos dados deles, né? Então, voltando aqui na nossa classe main, eu vou criar um novo método aqui, pode ser
estático mesmo, só para a gente separar os testes do primeiro, segundo, terceiro exercício. Então eu vou deixar aqui static void exercício 1. Opa. Tá. E eu vou chamar aqui o exercício 1. Beleza. Então vamos lá. Eu vou criar um de cada aqui, né? Então, aliás, ele importa, né, as classes aqui, né? Então, como eu deixei em outro pacote, ele está fazendo os importes automáticos, né? Então, o gerente aqui, ele pede o nome. Eu vou colocar aqui gerente 1. A matrícula, eu vou deixar G1. E o salário, vamos colocar 1000 aqui, né? Para ficar fácil da gente conferir os cálculos. Tá? Assistente A igual a new assistente. Matrícula A1, só para a gente diferenciar. O salário também 1000. E nós temos ainda o vendedor. Aqui, pessoal, ele criou um import para cada um, né? Isso, se você tiver muitas classes, vai virar uma bagunça. Então, vocês podem colocar asterisco aqui, que ele importa tudo daquele pacote. Vendedor 1, a matrícula dele é a V1 e o salário base também é 1000. Tá? E faltou uma coisa ainda, né? Que o vendedor ele tem um parâmetro a mais aqui, que é a comissão. Então vamos supor que ele fez uma venda e recebeu uma comissão de R$200. Tá? Então aqui a gente pode imprimir esses objetos, né? E essa impressão ela vem do toString que a gente acabou de criar, né? Então nós criamos lá o método toString. A main está com algum problema aqui ainda. Tá, eu coloquei um a mais. Então tá aqui, pessoal. Aquele toString lá que a gente gerou, né? Ele serve para mostrar os dados de cada objeto, né? Então aqui a gente consegue ter uma noção de que a gente acabou de criar, né? Vendedor 1, tal, comissão e tudo mais, né? Então tá tudo funcionando, beleza, né? Agora a gente pode também fazer o teste do salário, né? Então g ponto calcula salário, né? A ponto calcula salário e por fim o salário do vendedor aqui, né? Então, o gerente ele recebe o dobro, 2.000, o assistente recebe o salário base, 1.000, e o vendedor recebe o salário mais a comissão. Joia, tá? Tá encaminhado o nosso exercício em termos funcionais. Só que nós temos um porém, né? Ele pede aqui para que nós guardemos todos esses objetos aí e armazene eles numa lista. Aqui que vem o problema, tá? Nós podemos criar uma lista, um array, qualquer tipo de estrutura de dados para armazenar esses objetos aqui e fazer esse código rodar uma vez só, né? Unânime para todo mundo, ser as mesmas chamadas, o mesmo calcula salário, só que cada um fazer de um jeito, polimorfismo, tá? Então o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos fazer uma ArrayList, que é o estilo mais simples de listas. Não se preocupem em entender esse conceito por enquanto, só saibam que ele é uma estrutura que vai armazenar vários objetos ao mesmo tempo, tá? Então é uma lista de objetos, efetivamente. Então nós podemos criar uma ArrayList e tentar guardar todos esses caras dentro da ArrayList, né? Então, se a gente criar uma ArrayList que armazena gerentes, dentro dessa ArrayList nós conseguimos usar o método add, né, o add, para adicionar gerentes. Então o G eu consigo colocar aqui dentro, o A eu não consigo, né? Ele já está reclamando aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui ele pede um gerente e nós temos um assistente. Então nós não conseguimos efetivamente guardar todo mundo no mesmo balaio, digamos assim, porque eles são de tipos diferentes, tá?
Lembrando das aulas passadas, quando nós falamos um pouco sobre herança e tudo mais, vocês lembram que nós podemos criar superclasses. Aí sim, nós temos o conceito do polimorfismo que me permite guardar objetos do tipo declarado e dos subtipos. Aí a coisa vai funcionar. Tá? Então eu vou esquecer esse main aqui por enquanto, né? E vamos voltar aqui no pacote do exercício 1. Nós temos inclusive algumas coisas aqui que são comuns a todos os objetos. Olha só, todos eles têm nome, matrícula e salário base. Então já está uma repetição de código aqui. Isso aqui já é um contra-exemplo, digamos assim, né? E o exercício lá, ele pedia para a gente criar uma classe abstrata chamada funcionário, né? Por que não uma classe normal, né? Poderia ser uma classe chamada funcionário, tá? Não sendo abstrata, né? Essa classe seria uma superclasse, então nós poderíamos vir aqui e já mover esses atributos comuns para a classe de cima, só lembrando o seguinte, eu tenho que mudar a visibilidade dos meus parâmetros para protected, tá? Por quê? Senão as subclasses não enxergam se for privado. Se for privado, só a própria classe vai enxergar. Então, aula de escopo falando sobre isso, beleza? Então, eu movi esses parâmetros lá para cima, né? E agora nós podemos começar a pensar em mudar a forma como essas classes de baixo são construídas. Então, funcionário é a superclasse e nós temos gerente, assistente e vendedor como subclasses, né? Agora nós temos o seguinte, ele está dando erro aqui porque ele não está enxergando mais esses parâmetros, né? Claro, porque nós temos que fazer um extend aqui para dizer que eles fazem parte da mesma hierarquia. Então aqui, beleza, o funcionário ou o gerente já voltou a funcionar. Ele tem o construtor dele com os parâmetros dele, só que ele usa, aqui ó, ele usa os parâmetros lá da superclasse, tranquilo? Então, esse cara, inclusive, ele tem um construtor que é compartilhado, né? Depois a gente pode tratar desse construtor aqui. Vamos mexer no assistente. O assistente, ele também estende funcionário, né? Então ele não precisa mais dos parâmetros dele aqui, né? Eu posso apagar, inclusive, que continua funcionando, porque ele está herdando as propriedades lá do funcionário. Vendedor, mesma coisa. Estende funcionário. A única coisa que o vendedor tem de diferente é a comissão. A comissão não faz parte do salário do gerente nem do assistente, então é um atributo próprio dele. O que a gente pode fazer? Eliminamos os outros e deixamos a comissão aqui. A comissão é um parâmetro à parte. Tranquilo, pessoal? Agora, se a gente voltar aqui na nossa main, nós temos já um protótipo dessa classe funcionário, né? E ela já especifica um tipo de dado. Então, o que a gente pode fazer? A nossa lista aqui pode ser uma lista de funcionário. Aí sim, eu consigo polimorfismo. Eu consigo guardar o G, consigo guardar o A e consigo guardar o V, tá? Então, todos os objetos entraram no mesmo cesto ali, tá todo mundo na mesma lista, né? E qual que é a vantagem disso? Eu não preciso mais repetir todas essas chamadas aqui, um para cada um, né? Porque antes eu precisava, antes eu tinha o salário do gerente, o salário do vendedor, todos isolados. Agora está todo mundo na mesma lista, eu posso fazer uma estrutura de repetição aqui, um for each, tá? Para cada, né? Seria em português, né? Então o que a gente faz aqui? Qual que é o tipo de dado que eu estou armazenando na minha lista? Gerente, assistente, vendedor? Não. O tipo de dado é funcionário. Então, para cada funcionário, vamos chamar ele de F, temporariamente, 2 pontos, dentro de ARR. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Para cada funcionário dentro dessa lista, execute esse bloco de comandos. Então, vocês devem lembrar das estruturas de repetição lá da introdução à orientação a objetos. Tá? Agora, o que eu preciso? Eu não tenho mais que fazer uma chamada para cada um dos objetos aqui. Eu posso vir aqui e simplesmente fazer uma chamada genérica através do F, né? Então, ele vai executar isso para todos os nossos funcionários que estiverem dentro da lista. Ele reclamou de um parâmetro aqui, ó. Não consegue encontrar o calcula salário na classe funcionário. Definitivamente, não existe, né? Nós não temos o calcula salário aqui em cima.
embora as classes de baixo tenham, a de cima não tem. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, apagar ele do vendedor e jogar lá para cima? Não posso. Por quê? O vendedor tem o cálculo do salário dele baseado na comissão. E a comissão não existe aqui em cima, tá? Então não posso fazer isso. Posso ir lá e pegar o gerente e apagar e jogar para cima? O gerente ele não depende de outras variáveis, só do salário base mesmo. Até poderia, só que ele tem um porém. Todos os funcionários teriam o cálculo do salário igual ao do gerente. Então todo mundo ia receber o dobro do salário base, tá? Posso fazer isso? Até posso. Ele vai acabar sobrescrevendo esses métodos aqui nas classes de baixo e vai usar o método da classe de baixo, né? Vai acabar funcionando. Se a gente rodar agora, ó, ele percorreu todos. Então eu não tenho mais aqueles printf, aqueles println de cada um deles. Eu tenho só um for que percorre todos aqui. Inclusive eu poderia adicionar quantos funcionários eu quisesse nessa lista. Ele ia percorrer todo mundo e imprimir. Funcionou. O gerente ficou com o dobro, o assistente ficou com o salário base e o vendedor ficou com o 1.200 ali, que é a comissão. Mas tem uma coisa que não faz sentido. Olha só isso aqui. Todos os funcionários automaticamente estão recebendo o dobro. Então imagine que porventura eu venho aqui no assistente e esqueço de fazer o método calcula salário. Ele vai usar qual método? Ele vai usar da classe de cima, porque ele não tem, mas a classe funcionário tem. Olha a bagunça que vai gerar isso aqui. Ó, agora o assistente está ganhando 2.000 também. Então, qual que é o problema de a gente fazer isso? Nós criamos uma especificação padrão aqui na classe funcionário, só que ela é uma especificação que não faz sentido. Nem todos os funcionários vão receber o salário base vezes 2. Então esse aqui é um cálculo que teoricamente está errado, né? Então nós provamos isso dizendo que o assistente não tem calcula salário, né? Ele acabou usando o calcula salário genérico lá de cima que está errado, né? Então esse aqui seria um método vazio. É um método que eu tenho um funcionário, eu sei que ele vai existir, mas o cálculo do salário depende de cada uma das subclasses. Então eu não sei como que isso vai ser calculado ainda. Posso deixar vazio, né? Posso, só que aí ele reclama, porque o nosso calcula salário é um double aqui, ele tem que ter algum retorno. Posso retornar zero? Seria uma possibilidade, né? Só que também estaria errado, porque se alguma das classes não implementar o calcula salário, o nosso calcula salário vai retornar zero e o cálculo vai estar errado, né? Então o que a gente faz nesse sentido aqui? Esse é um método que ele tem que existir, mas a gente ainda não sabe como. Então o que ele vira? Um método abstrato. Então abstract double, tá? Ele reclama aqui porque eu tenho uma classe abstrata, uma classe, perdão, que não é abstrata ainda, mas tem métodos abstratos. Como é que você resolve isso? Colocando o abstract aqui em cima. Então, toda classe que tiver um método abstrato ou mais, ele precisa ter o abstract declarado ali em cima, tá? Agora sim, pessoal. Eu tenho uma especificação do método calcula salário, eu já sei que ele vai existir em algum momento, mas eu não sei como. Cada uma das classes sabe como fazer. Então, ele cria aqui um override desse método, tá? Voltando aqui na nossa classe funcionário, na classe main, tudo vai correr bem, né? Então, inclusive, se eu criar um novo tipo de funcionário, aqui, por exemplo, estagiário, nós podemos até tentar, isso aí não faz parte do exercício, mas nós podemos tentar, né? Estagiário. Ele estende funcionário, tá? E aqui ele já está reclamando que ele precisa de algumas coisas. Olha só, ele precisa de um calcula salário. Então, no nosso calcula salário aqui, eu posso retornar o salário base dividido por 2. Vamos supor que o estagiário ele recebe metade do salário base, né? Se a gente voltar aqui, nós podemos criar um estagiário. Igual a new estagiário. E eu posso adicionar esse cara na lista também, que é o E que eu acabei de criar. Se a gente rodar esse cara,
A main está reclamando de alguma coisa. Public class. Vamos ver qual que é o erro aqui. Ah, olha só. Na nossa classe estagiário, nós não temos construtor, tá? Então, aqui na classe funcionário, eu poderia até ter um construtor. Eu até comentei que a gente poderia tratar isso, né? Então, o que ele está pedindo aqui? O funcionário ele tem 3 variáveis. E eu preciso nomear essas 3 variáveis, preciso valorar elas, né? Então, todas as classes que vierem para baixo, as subclasses, elas precisam também de um construtor, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o mesmo do gerente aqui, só para a gente não ter que digitar tudo. Então tá aqui, o nosso estagiário agora ele inicializa todas as variáveis, né? Agora sim, parou de dar problema, podemos executar. Tá aqui, ó, o estagiário está recebendo quinhentão. Olha só o que aconteceu com a nossa impressão do estagiário aqui, ó. Imprimiu só o endereço de memória, né? Por quê? Porque faltou o toString aqui, ó. Então aqui eu posso criar um toString da classe estagiário. Tá? Então só detalhes mesmo, né? Não, isso aqui nem tem a ver com o exercício, né? Já estamos indo além do que pede o exercício. Mas ele está aqui, ó. Reparem que a nossa iteração aqui, o nosso for, eu não preciso mexer em nada. O F aqui, que é o funcionário, ele é genérico, ele aceita tudo que tem de subclasses, né? E como o nosso estagiário é uma subclasse, ele estende funcionário, então está dentro da nossa especificação. Beleza? Nós poderíamos mover esse construtor lá para o funcionário? Até poderia, tá? Até poderia, vamos fazer isso. Do jeito que está aqui já está certo, tá? Só que se vocês quiserem otimizar para reduzir um pouco as chamadas aqui, reduzir o tamanho das classes de baixo, nós podemos criar um construtor na classe de cima, só que ele vai ter que repetir os parâmetros do mesmo jeito, né? Então eu poderia mandar esse construtor para cá, sim, se fosse necessário, né? Então o funcionário agora ele tem um parâmetro, né? Só que aí todos os outros aqui teriam que usar o super, tá? Eu falei sobre isso aqui lá na aula sobre herança, né? Então é igual aquele exemplo que eu passei lá, né? Então o assistente aqui também teria que fazer isso, né? Então utilizaríamos o super, nome, matrícula e salário base. O vendedor também, só que o vendedor tem um parâmetro a mais, né? Então a comissão é dele mesmo, né? O super resolve as coisas de cima e o dis.comissão resolve as coisas de baixo. Tá? E aqui no estagiário seria a mesma coisa. Então a gente simplificou o construtor nas classes de baixo e moveu essa responsabilidade para a classe de cima. A única classe que ficou diferente foi a do vendedor, né? Que ela tem que resolver as coisas da superclasse primeiro e depois ela resolve as próprias coisas. Tá? Então isso aqui veio lá da aula de herança, a gente falou um pouco sobre isso. Tá? Eu vou cortar o vídeo agora para deixar a timeline aqui e na sequência nós passamos para o exercício 2. Partindo para o segundo exercício aqui, pessoal, 2 e o 3 na verdade são baseados na mesma estrutura de classes. Eu vou fazer um resumo dele aqui, depois vocês implementam todas as classes aí, tá? Então ele pede o seguinte, para que nós criamos ali uma classe chamada cartão web, que vai ser a especificação, vai ser a classe abstrata, né? E depois subclasses ali para o Dia dos Namorados, Natal e aniversário, tá? E cada uma delas tem uma frase diferente e elas trabalham tecnicamente da mesma forma, igual a gente fez com todos os funcionários. Eles têm que ser compatíveis entre si, tá? Então, pessoal, eu criei já essas classes aqui. Nós temos a cartão web, Dia dos Namorados e Natal, por enquanto, tá? Então, essas classes aqui, pessoal, cada uma vai ter uma mensagem diferente, né? Então, ele pede aqui que você crie no construtor o nome do destinatário, né? Então, nós podemos vir aqui, criar um construtor, né? Deixa eu criar o private string nome, né? Que seria o destinatário ou destinatário. Fica melhor.
e nós podemos criar um construtor aqui, tá? Então, ele criou já da forma que a gente precisava, né? E a mensagem tem que ser personalizada a partir do destinatário, né? Então, nós podemos imprimir aqui, né? Olá, destinatário. Vamos colocar um tab aqui para ficar mais bonitinho. Feliz Dia dos Namorados. Tá? E ali ele fala que é do João, né? Então, vamos colocar só João aqui no final para simplificar, tá? Nós podemos fazer a mesma coisa lá para a mensagem de Natal, né? Também vai precisar de um destinatário, né? String destinatário. A gente vai seguir a mesma estrutura, né? Então, um construtor aqui, eu só vou modificar a mensagem, né? Feliz Natal. Ho, ho, ho. Beleza. Também é do João ali, beleza? Então, a ideia nesse exercício também é a gente exercitar um pouco dessa parte da classe abstrata, né? Por quê? Nós podemos vir aqui, public static void exercício 2. Ao invés de chamar o exercício 1, eu chamo o exercício 2, tá? Então a ideia aqui é a gente fazer quase a mesma coisa que o primeiro exercício, mas ele pede que a gente faça isso com array, tá? Então, se a gente for lembrar ali a declaração de arrays, né, que são estruturas mais simples, basta a gente declarar um tipo de dado, né? Então pode ser aqui Natal, por exemplo. Vamos chamar ele de ARR da mesma forma, para ficar compatível ali com a sintaxe que nós tínhamos no outro exercício. E ele pede o tamanho do array, vamos supor que seja 3. Tá? Aí aqui eu não uso o método add, eu uso as posições, posição 0, 1, 2, né? Porque ele vai até 3, sempre é n-1. Então esse cara aqui recebe uma nova mensagem de Natal para fulano. Ciclano e Beltrano. Só lembrar de trocar aqui, né? O 1 e o 2. Nós também podemos fazer, aqui no teste ele não menciona a impressão, né? Mas nós podemos fazer o mesmo for each que a gente fez no outro exercício, né? Então, para cada objeto do tipo Natal, no nosso ARR, então eu vou chamar o n.showMessage. Então tá aqui, ó. Olá fulano, Feliz Natal. Olá ciclano, olá Beltrano. Então ele fez todas as impressões. Agora vamos supor que um desses caras aqui seja uma mensagem do Dia dos Namorados para a ciclana, tá? Então o que acontece? O nosso array já não comporta, né? Porque ele é do tipo Natal, né? Então o que nós teríamos que fazer aqui? A mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, né? Eles têm em comum o destinatário, então eu vou mover esse cara aqui para a classe de cima, vou trocar para protected, para poder enxergar ele na classe de baixo, né? E nós temos o show message ali, né? Então aqui só vou deixar o extends cartão web. Isso aqui vai nas duas classes que nós estamos implementando. Aqui eu tiro esse cara fora, tá? Ele está reclamando aqui que nós temos um construtor na classe de cima e não temos, aliás, nós temos na classe de baixo e não temos na classe de cima, né? Então nós podemos começar já criando esse construtor antes dele encher o saco, né? Cartão web aqui, recebe destinatário e atribui valor para destinatário. Aqui no Dia dos Namorados nós só usamos o super. Aqui também. Então só mantendo o padrão que eu já fiz no outro exercício lá, né? E aqui na main nós ainda temos
problema, né? Então, o problema do construtor nas classes de baixo foi supostamente resolvido, né? E a classe do Dia dos Namorados ainda tem um problema porque ele está num array que não comporta ele, né? Agora sim, nós temos aqui o extend cartão web. Então, nós podemos fazer o seguinte, mudar o nosso array para cartão web. Esse array, então, ele suporta todos os tipos de dados. Agora parou de dar erro aqui. O único problema é que aqui no for nós não temos apenas Natal, né? Nós temos vários tipos de objetos ali dentro. Então, cartão web. Tá? Então, eu fiz a mesma coisa que foi feito no exercício anterior. Então, tá aqui, ó. O fulano recebeu de Natal, a ciclana recebeu do Dia dos Namorados e o beltrano de Natal. Tá? Então, pessoal, a estrutura das classes é basicamente a mesma, né? Eu nem vou completar ali com os outros tipos de dados porque o conceito é o mesmo, tá? Vamos supor que nós quiséssemos fazer o seguinte. As mensagens de Natal não tem remetente. São mensagens genéricas, aquele cartãozinho que você compra na papelaria e coloca ali e manda para a pessoa. Tá? Então, qualquer um pode mandar esse tipo de cartão. Né? Você só atribui um destinatário ali e foi-se embora. Tá? Agora vamos pensar que no Dia dos Namorados você quer que apareça o teu nome aqui. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Ela é uma classe que herda do cartão web, sim, mas ela pode ter os atributos dela. Né? Então, nós podemos vir aqui e criar o remetente. Vai ser uma string também, né? Aí tem duas formas de fazer isso aqui. Aqui nós podemos imprimir, né, o remetente. Tá? Então aqui nós podemos fazer duas coisas diferentes, né? Quando for Dia dos Namorados, eu posso vir aqui e passar então, do ciclano para ciclana, né? Então eu poderia vir aqui e criar um novo atributo, string remetente. Aí o this.remetente recebe remetente. Tá? Então agora eu tenho vários tipos de cartão diferentes, né? No caso nós temos dois aqui, né? O Natal e o Dia dos Namorados, só que o Natal é genérico, é um cartão que você manda para alguém, né? Sem especificar de quem foi, e o do Dia dos Namorados ele especifica o remetente aqui no final, né? Então tudo está dentro da mesma estrutura de classes, tudo está funcionando do mesmo jeito aqui, de forma genérica, né? O polimorfismo se vira com relação a isso, tá? Nós podemos incrementar ainda esse cara, né? Vamos supor que seja um cartão que você pode querer ou não passar um atributo, tá? Eu vou deixar o Dia dos Namorados do jeito que está. Aqui ele tinha mais um, né? O do aniversário. Então eu vou pegar o Natal aqui. E só vou criar uma nova classe baseada nela. Então, aniversário. Deixa eu pegar só as coisas de dentro. O aniversário ele recebe o destinatário também. Ele precisa estender cartão web, né, para funcionar o super aqui. Feliz aniversário. E aí nós podemos ter o seguinte. Vamos supor que essa é uma classe que ela pode ter ou não o remetente. Então eu vou deixar aqui private string remetente. Tá? Então isso aqui não tem no exercício. Estou implementando coisas a mais para enriquecer a aula. Tá? Nós podemos fazer o seguinte. Esse remetente ele pode ou não existir. Então ele não é obrigatório no construtor. Posso passar ou não. É critério, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer um setter aqui. Tá? Um set remetente. Que eu vou atribuir esse valor ou não. Dependendo da situação. Né? Aí o que eu posso fazer aqui? Na hora de imprimir a mensagem, eu posso verificar se o remetente é diferente de nulo, ou seja, se ele existe ou não, eu imprimo esse cara, né? Tranquilo, pessoal? Então, só acrescentei um setter aqui e botei uma condicional ali, que se existir, eu imprimo o remetente, senão eu não imprimo. Vamos fazer o teste desse cara? Então, eu posso voltar aqui no nosso array.
vou adicionar mais 2 posições. O array é tamanho fixo, tá, pessoal? Não pode ficar adicionando coisas fora do tamanho dele, né? Então eu aumentei para 5, ele vai de 0 a 4, o nosso índice aqui. Então o índice 3 vai ser um novo cartão de aniversário, destinado, pode ser ao Beltrano também. E o 4 vai ser para o fulano. Só que eu vou atribuir um remetente para esse cara, tá? Aqui nós temos um porém. Tá? Eu posso mexer com o vetor direto, sim, cada posição do vetor, ARR 4 ponto faz alguma coisa? Poderia, tá? Mas não é uma boa prática. Então eu vou fazer o seguinte. Esse cartão de aniversário aqui, eu vou chamar de cartão aniversário personalizado. Nossa, ficou gigante o nome, mas não tem problema. Cartão aniversário personalizado igual a new aniversário. Até aí não mudou nada, tá? Poderia ter dado new direto na posição do vetor. O que eu fiz? Eu só criei um objeto e coloquei esse objeto na posição do array, tá? Qual que é a vantagem de fazer isso? Eu posso utilizar métodos desse objeto antes de colocar ele no array. Então, o set remetente aqui, vamos supor que seja um cartão da Beltrana para o fulano, né? E depois eu coloquei ele no vetor. Então são coisas diferentes um pouco do que a gente fez aqui. Vamos ver o que acontece? Todos os testes aqui, né? Teve o Olá Beltrano, que foi esse cartão de aniversário aqui, sem nada. E tem também o Olá Fulano, que é um cartão da Beltrana. Então reparem que quando existe, eu imprimo. E quando não existe, eu não imprimo, tá? Polimorfismo associado à nossa classe, que aqui ainda não é abstrata. Por quê? Olha só o problema que a gente tem aqui. Nós temos as classes cartões aqui, diversos cartões, né? E eu posso simplesmente vir aqui. Deixa eu aumentar para 6 o tamanho. ARR na posição 5, né? Que é o último índice, igual a new cartão web. O cartão web pede alguma coisa no consultor? Pede, destinatário. Eu vou colocar aqui destinatário fake. Esse aqui é um cartão que não existe. Vamos ver o que acontece? Ó, parou a impressão no Feliz Aniversário Beltrana. Por quê? O show message desse destinatário fake aqui, que é só um cartão web, ele não é cartão nenhum, é vazio, olha só. É um método que não faz nada. Então não faz sentido eu ter esse cara, né? O que a gente faz quando acontece isso? Abstract. Transformei esse cara numa classe abstrata com um método abstrato. Agora olha só. O cartão fake aqui, eu nem consigo criar. Ele já reclama aqui que não tem os métodos implementados, né? Então, simplesmente eu não consigo mais fazer esse tipo de besteira aqui no código. Então, vou voltar para 5 aqui. E o nosso exercício está concluído. Beleza, pessoal? Pessoal, e para a gente finalizar, eu vou mostrar rapidamente aqui a resolução do exercício 4. Né? Ele é bem parecido, ele segue os mesmos padrões dos exercícios anteriores, né? Só que ele tem uma sacadinha que eu gostaria de comentar para vocês, tá? Então, pessoal, eu criei aqui as classes, todas elas, né? Então, a figura geométrica, ele pede que todos eles tenham métodos para calcular a área e para calcular o perímetro. E cada figura geométrica faz esse cálculo de um jeito diferente, né? Então, por exemplo, o retângulo é baseado em lado e altura, o círculo é baseado no raio, enfim, né? Então, nós temos cálculos diferentes, por isso esses métodos são abstratos. Nós não sabemos como é que vai ser ainda. As subclasses é que sabem, né? Então, eu criei um toString aqui também só para imprimir os cálculos da área e do perímetro, tá? Esse toString é herdado pelas outras classes, né? E nós temos aqui as implementações do retângulo, quadrado e do círculo, né? Então, começando pelo círculo aqui, ele tem um construtor dele que recebe o raio, que é o atributo particular dele, né? Que o quadrado e o retângulo não tem, tá?
Ele implementa o calcula área através do pi raio ao quadrado, né? Então eu utilizei aqui o math.pi e o math.pol para fazer as operações, né? Mas esse aqui é o cálculo de área de círculo, né? Só fiz um cast para float aqui para a gente retornar o resultado em float, mas poderia ser double também, não tem problema, tá? O perímetro do círculo, né? Que é 2πr, então 2 vezes o pi vezes o raio, tá? E no toString aqui eu imprimi simplesmente círculo e usei o toString de cima. Olha só que interessante. Então, eu criei um toString meu, só que eu estou usando parte desse método, vem lá de cima, né? Então, eu imprimo círculo, 2 pontos, e aqui a área e o perímetro que vem lá de cima, né? O cálculo é feito na superclasse. Olha só que interessante. Aqui na classe abstrata, eu estou usando um método que eu ainda nem sei como é que vai ser. O calcula área é abstrato, eu nem sei como é que esse método vai funcionar no futuro. Só que eu posso usar ele aqui dentro. Por quê? Porque eu nunca vou ter instâncias de objeto do tipo figura geométrica. Eu sempre vou ter instâncias de círculo, de quadrado ou de retângulo, que é o exemplo que eu mostrei no meu exercício passado. Eu não conseguia dar new cartão web, porque aquilo não funcionava, era uma classe abstrata, né? Então reparem que esse método toString, ele usa especificações que vão ser feitas na classe de baixo. Tranquilo, isso pode. Tranquilo, pessoal? Então imaginem que quando você tem uma superclasse e subclasse, a subclasse ela junta tudo. Então, no fim das contas, você vai estar usando esse toString aqui dentro desse contexto. Então, nesse contexto já existe o calcula área e já existe o calcula perímetro. Tranquilo? Beleza? O retângulo, ele usa lado e altura, então esses parâmetros são passados no construtor. A área dele é o lado vezes a altura e o perímetro é 2 vezes lado mais altura, tá? Então, os cálculos by Wikipedia. Então, vocês podem procurar cálculos de perímetro e área na internet. Na Wikipedia vocês vão encontrar praticamente todas as fórmulas para qualquer forma geométrica, tá? Agora, olha só que interessante aqui no nosso método de testes. Nós temos várias figuras geométricas, 3 no caso, né? Retângulo, círculo e quadrado. O retângulo eu passei lado e altura, o quadrado eu passo só lado. Porque ele é quadrado, né? Todos os lados são iguais, então eu não preciso ter altura. A altura e o lado vão ser iguais. Então olha só que interessante a sacada da implementação. Esse cara aqui, ele pode estender retângulo. Olha só que interessante. Eu não preciso estender figura geométrica e refazer aqueles cálculos ali de perímetro e área, porque vão ser iguais. Eles vão ser os mesmos cálculos. Então eu teria duas classes praticamente idênticas, né? O que eu posso fazer? Eu posso fazer o quadrado estender o retângulo. Só que na hora de criar um retângulo, de fazer o super, que eu estou suprindo os parâmetros do construtor de cima, eu passo lado, lado. 2 lados iguais. Pronto. Isso aqui resolve o problema do quadrado. Então olha só que interessante. Nós temos uma hierarquia que parte lá da figura geométrica, retângulo, quadrado. O quadrado é uma especialização do retângulo. Ele é um tipo de retângulo, só que todos os lados são iguais. Então aqui eu não preciso ter especificação nenhuma de calcula área, calcula perímetro, nada disso. Porque já está feito na classe de cima e é igual, tá? É diferente, por exemplo, desses métodos aqui que mudam no círculo, mudam no retângulo, né? Então eu tenho cálculos diferentes. Aqui não, se eu fosse fazer o override aqui com calcula área e calcula perímetro no quadrado, seriam exatamente iguais aos do retângulo. Então olha só que sacada interessante. A classe se resume bastante, né? Então tem uma execução de exemplo aqui, né? Depois vocês podem fazer os cálculos na mão aí para ver se bate o resultado. Mas seguindo as fórmulas vai dar isso, tá? Então, pessoal, essa foi a demonstração do terceiro exercício. Ele é praticamente igual aos demais, né? A gente só fez as classes, depois transformou em classe abstrata e aproveitou os métodos que são comuns a todo mundo. E tem essa sacadinha aqui do quadrado, tá? No final da lista de exercícios aqui, ele pede o seguinte, que imaginemos que nós tivéssemos uma classe conta, uma conta bancária, alguma coisa assim. Nós podemos dar new no array, que é o mesmo exemplo aqui, só que trocaria para conta, tá? Nós podemos dar new nesse array aqui, tá? Só que reparem o seguinte, o figura geométrica aqui, ó,
é abstrato. E eu acabei de falar que eu não posso utilizar objetos desse tipo, tá? Eu não consigo vir aqui e fazer, ó, figura geométrica, ftest igual a new figura geométrica. Olha a bagunça que ele fez aqui, ó. Ele abriu chaves aqui e mandou implementar os métodos que ainda não existem. Mas enfim, assim eu não consigo, tá? Eu não consigo fazer, criar um objeto puro de uma classe abstrata. Só que reparem que esse new figura geométrica aqui não funciona e esse new aqui funciona. Por quê, pessoal? O tipo de dado é uma classe abstrata, é um tipo abstrato de dado, tá? Só que o new que eu estou dando aqui é no array, não é no objeto. Então eu estou criando um array de 3 posições. O que vai dentro, tanto faz. Então esse daí é só um detalhezinho do último exercício que ele pedia para vocês testarem, para você ver efetivamente que não dá para criar objeto de uma classe abstrata. Mas você pode criar arrays e estruturas que comportem essa classe abstrata, que é o que a gente fez aqui em todos os exercícios, tanto no array puro quanto na array list, aqui debaixo, tá? Então, tudo é relacionado a isso. Você pode criar estruturas com os tipos abstratos, mas você não pode criar objetos dos tipos abstratos. Você pode criar objetos das subclasses. E aquilo ali que ele criou, essa bagunça aqui, ó. Deixa eu tentar de volta aqui, ó. Figura geométrica. O que aconteceu aqui, pessoal? Aqui ele abriu um bloco de comandos. Já que você quer criar um objeto do tipo abstrato, você é obrigado a implementar esses métodos. Esses métodos, eles são implementados nas nossas classes aqui, ó. Eles existem, né? Só que quando eu estou criando um new desse jeito aqui, não existe, né? Porque na figura geométrica é abstrato. Então ele te obriga a criar, tá? A gente vai ver isso aqui mais para frente na disciplina, mas isso aqui seria uma classe anônima, tá? Eu estou criando uma nova classe e dando uma especificação para ela. Por enquanto, esqueçam que isso existe. Tá joia, pessoal? Contentem-se em entender como que faz essa parte da abstração, transformar as classes comuns em classes abstratas, como eu fiz ali no funcionário, no gerente, no cartão web e aqui nesse exercício 3. Tá certo, pessoal? Então eu vou deixar os links embaixo aí com os tempos de cada exercício e vocês podem fazer um bom proveito desse material. Valeu, pessoal!